Pit Stop CBN, com Ricardo Barbosa. Ricardo Barbosa, que é o aniversariante do dia. Parabéns, Ricardo. Obrigado, Fernanda. Obrigado. É verdade, hoje eu estou aniversariando. Muitas alegrias, viu? Muitas bênçãos nesse ano tão difícil. Como é importante a gente comemorar um aniversário, não é mesmo? Glória a Deus, estamos vivos, né? Isso Muito aí. bom. Bom, Ricardo, hoje a gente começa a falar, né, sobre alguns itens que, se a gente não tiver em bom estado e conservação, podem nos render multa, não é mesmo? É verdade, Fernanda. Teve coisa aqui que eu até fiquei assustado, que nem eu sabia, né? Achei muito interessante, porque a falta de cuidado com o carro pode agravar vários problemas de mecânica e até mesmo elevar o gasto na manutenção. Manter o veículo em boas condições, Fernanda, de rodagem, especialmente no que se refere a equipamentos obrigatórios, é condição necessária para evitar multa de trânsito, reduzir os riscos e a segurança do carro, né, que é muito importante. Um exemplo bobo, Fernando, é a lâmpada queimada, os pneus carecas. Esse todo mundo já conhece, né? Todo mundo vai lembrar. Mas nós separamos para hoje algumas coisas interessantes. E a gente aproveita para lembrar que as multas relacionadas à má condição do automóvel, olha bem, vão diretamente para o proprietário, sem a possibilidade de transferência da pontuação, já que o dono do carro, Fernando, é responsável por deixar o veículo nas condições perfeitas. Então, aquela coisa de pensar que foi pego lá e estava dirigindo outra pessoa, não. Conservação do carro, a multa vai para o dono do carro, não tem como transferir. Ok? Ok. Vamos falar então desses 5 itens que a gente separou hoje, que é bem interessante, que a gente acaba esquecendo, que pode dar multa e até mesmo retenção do carro? Vamos lá. Extintor de incêndio vencido. Pois é, desde outubro de 2015 o extintor de incêndio virou equipamento facultativo. E olha que interessante, carros, passeios e utilitários, Fernanda, através da resolução do CONTRAN, você tem que ficar atento, porque esse carro, ele não precisa usar mais o extintor de incêndio, mas se você for pego numa blitz ou for parado e esse equipamento não estiver em dia, com lacre em dia, tudo direitinho, você pode ser multado. E aí, olha que interessante, há uma contradição na legislação que ela torna o equipamento extintor de incêndio facultativo. Não é importante que você tenha, você pode ter ou não ter, mas caso você tenha, você tem que estar nas regras vigentes, que deve ser observado pelo proprietário, né? Então, fica a dica. Se você tiver um extintor de incêndio, o carro tem que estar, o extintor tem que estar em dia, ele tem um prazo também, que se eu não me engano, aquele cilindro é de 5 anos, e ele tem que estar com lacre e não pode estar vencido o gás interno. Então essa é a dica que a gente dá aí em relação ao extintor de incêndio. E as placas? Muito bem. Placa também é um item muito interessante, é um item muito comum que a gente encontra aí quando a gente passa essas placas desgastadas devido à exposição do sol e até mesmo, Fernando, quando a gente está na viagem, aquelas pedrinhas que vão batendo na placa dianteira principalmente vão se desgastando, né? Então você tem que tomar cuidado com essas placas, principalmente a dianteira que tem um desgaste maior e ela quando perde a cor e a leitura fica difícil na fiscalização, a multa você leva uma multa, 7 pontos na carteira e aproximadamente uma multa de R$ 293. Também é importante aí você estar com essa placa em dia. Vamos ao Das próximo? placas a gente passa para os faróis, desregulados Faróis. e opacos. É isso aí. Um farol opaco ou ele desregulado, o que pode te causar? Os carros mais antigos, Fernando, antigamente de plástico, ele acaba desgastando mais. Ele ficava amarelado, ele perdia o brilho. Hoje nós temos alguns carros também que com um bom polimento ele volta e fica com um brilho bonito, ele sai aquele amarelado. Né? Também precisa ter cuidado, porque se você transitar com esses faróis opacos, você pode ter uma multa conforme o artigo 230, que diz: conduzir o veículo com defeito ou o sistema de iluminação com problema ou queimada é infração. A multa é de R$ 130 e 4 pontos na carteira. E mais, farol desregulado, ofuscando um motorista que vem no sentido contrário, está no artigo 223, que dá uma multa de R$ 195 e 5 pontos na carteira. Também é algo bem interessante aí que a gente tem que tomar cuidado.
Reservatório do para-brisa vazio da multa também? Esse aí nem eu sabia. Olha que interessante, ouvintes. Reservatório de água vazia dá uma multa de R$ 195 e mais 5 pontos na carteira, né? Realmente eu não sabia disso e a legislação prevê retenção do veículo. O lavador ali, o reservatório, é um equipamento considerado, Fernanda, obrigatório, de acordo com a resolução 14 de 1998 do CONTRAN, artigo 230, que dá uma infração grave. Então essa eu também não sabia, acabei aprendendo aí com essa pesquisa que a gente fez. E por fim, as paletas ressecadas. Outra coisa também que está ligada na mesma linha, a paleta do para-brisa vai nessa mesma linha do reservatório do para-brisa, que é necessário que ela esteja em boas condições de uso, porque o ressecamento das borrachas ali, Fernanda, acaba comprometendo a eficiência em dias chuvosos, prejudicando a visibilidade, também é uma infração grave, com possível retenção do carro. Então, são cuidados que precisa ter, né? Agora os nossos ouvintes estão sabendo desses pequenos detalhes, que eu também acabei aprendendo alguns deles aqui. Quando for levar um carro para uma oficina, conversar com o seu mecânico de confiança e falar desses detalhes para que você possa ter uma viagem tranquila e segura e não esteja aí se aborrecendo e pagando multas de um detalhe pequeno, uma água, um detalhe qualquer que você esqueceu na revisão ou o seu mecânico esqueceu e te prejudica numa viagem. É isso aí, Ricardo. Muito obrigada. Aproveite muito seu dia, hein? Muito obrigado, Fernanda. Muito obrigado, ouvintes aí pela audiência. Tudo de bom e forte abraço.